aí ao painel de debates. Então, por favor, Giovana. Marco. Professora Ana Paula. A Roberta. E o Omar. Nessa parte aqui do nosso evento, então nós vamos ter aí a oportunidade de conversar, perguntar, ouvir a opinião de vocês, mas antes disso, eu vou passar a palavra, Roberto, por favor. Passar a palavra à professora Ana Paula, ela é professora do mestrado em Engenharia de Produção da FEI, que é uma das instituições aí de muito gabarito do Brasil, e depois para o Omar Branco, tá? Bom dia. É uma honra estar aqui, uma grata oportunidade de ter essa discussão tão interessante, né, sobre pontos, né, que refletem aí a inovação, as empresas, as instituições, muito que já foi falado aqui hoje. Agradeço o convite e parabenizo as apresentações que já foram feitas aqui. A gente sai daqui aprendendo muito mais, né, do que a gente já conhece aí sobre inovação. Eu queria trazer rapidamente, fazer uma breve apresentação do que a FEI vem fazendo, né, como uma instituição de ensino, pensando na inovação, pensando nos desafios que já foram comentados aqui hoje. Então, a FEI é uma instituição tradicional, o curso de Engenharia de Produção, por exemplo, já está lá há mais de 50 anos, né, que a gente já tem o curso, que vem se transformando rapidamente. Então, como se preparar para isso, como preparar os professores para isso, como preparar os alunos, os seus funcionários para enfrentar esses desafios. Então, a FEI percebe, né, a gente consegue ver uma grande mudança nos modelos de negócio, uma grande mudança, né, nos processos produtivos. Então, se a gente tem aí a maisena há tantos anos e a sua composição pode não ter sofrido nenhuma alteração, o seu método produtivo mudou muito e com certeza. Né? Então, hoje a gente tem muito mais automação, hoje a gente tem muito mais a presença de tecnologias, de softwares, de dados. Como lidar com isso? A gente vivencia também, né, dentro da instituição, a gente consegue visualizar um futuro muito incerto, né, para alguns determinados setores. Né? A FEI, ela fica no ABC Paulista, a gente tem grandes montadoras de automóveis na região, e elas sofreram mudanças muito maiores nos últimos 5 anos do que elas vivenciaram nos 20 anteriores. Tá? Então, como investir em pesquisa? Como investir em pesquisa de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, se a gente não sabe muito bem nem quem serão os clientes? A gente fala hoje muito mais de mobilidade do que de automóvel. Né? Quanto que a gente vai investir em pesquisa de etanol? Quanto que a gente vai investir em pesquisa de bateria? Quanto que a gente vai investir? Então, se a gente pensar nos fornecedores dessas empresas, a gente pegar, por exemplo, uma delas, né, a Saint-Gobain, né, que é uma das principais fornecedoras de vidro para automóveis, ela vem investindo muito em tecnologia, mas ela não sabe muito bem para quem ela vai vender. Quem que vai comprar o carro daqui 15, 20 anos? Né? Então, hoje ela já tem tecnologia para que a gente possa, num carro autônomo, por exemplo, fazer uma reunião dentro do carro e projetar uma apresentação nesse vidro. Né? Então, será que a gente vai ver isso em 5, em 10, em 15, em 20 anos? Né? Então, esse futuro é muito incerto, né? Mas as pesquisas não podem parar. Né? Então, olhando um pouco para isso, a FEI vem investindo em inovação em algumas vertentes diferentes. Né? Então, uma delas é a consciência dessa transformação. Alguns alunos perguntam, mas professora, vai acabar a engenharia? Né? A gente fala, não, gente, de maneira alguma, a engenharia não pode parar, né? Mas a engenharia vai se transformar e muito, né? E os profissionais também. Né? Então, a instituição precisa preparar esses profissionais para esses desafios, né? Para poder lidar com esse futuro incerto. Como é que vai estar a produção, como é que vai estar, né, a questão relacionada a esse monte de dados que as empresas lidam hoje, a questão ética, a questão de segurança de informação. Né? Então, olhando para isso, uma das
né, das atividades que a FEM vem desenvolvendo é uma plataforma de inovação, ou seja, ela tem uma série de treinamentos que todos os professores passaram, que todos os funcionários da FEI passaram e que alguns alunos, né, que foram selecionados no primeiro momento também fizeram esses treinamentos. A ideia é que a gente consiga fazer com todos os alunos. Para quê? Para que todo mundo consiga falar de inovação da mesma forma. O que é inovação? De que maneira a inovação está inserida no dia a dia das empresas? Né? Então, para que todos tenham ali um mínimo de informação e uma linguagem comum quando a gente fala de inovação. A FEI também vem investindo em um congresso anual, e esse congresso é interessante, né? Mega Tendências 2050, com temas diferentes. Então, a gente já teve um congresso que foi relacionado à agricultura, tá? A gente tem desafios importantes na área da agricultura, né? A gente tem um aumento populacional, e será que vai ter comida para todo mundo? Como é que fica isso? Né? Então, tem uma série de pontos que são desafios mesmo, que a engenharia precisa estar preparada. Né? O do ano passado foi com relação à área médica, né? Gente, a população vai viver mais, né? E o nosso sistema de saúde está preparado para isso? As nossas empresas estão preparadas para absorver essas pessoas que vão viver mais, que vão ter mais acesso à informação, que vão poder se preparar melhor e que vão poder estar no mercado de trabalho aí por muitos anos? As empresas estão preparadas para isso, né? Então, essas iniciativas levam a discussões como essa que a gente está tendo aqui hoje, de como a gente pode se preparar. Né? Como o Marco falou, eu sou engenheira têxtil de formação, me formei na FEI, mas sempre atuei na área de produção, sempre adorei uma fábrica. Né? Mas acho muito legal, gente, a oportunidade de uma frase da Roberta que foi muito legal, que é do jaleco e a do terninho. Né? Hoje, na instituição, estou na área acadêmica há mais de 10 anos, migrei, né, da empresa para a área acadêmica, e eu posso dizer para vocês, né, não existe, a academia não existe se ela não tiver parceria com as empresas. Né? Então, não existe o avental numa instituição de ensino se essa instituição de ensino não tiver os seus professores aplicando na prática os conceitos que eles ensinam para os seus alunos. Né? Então, aquele grupinho de nerds isolado na sala de aula não funciona, não dá resultado. Né? Então, a gente também estando numa instituição como a FEI, a gente consegue ter a oportunidade de estar nessas parcerias. Né? Então, parceria, por exemplo, com o Hospital do Impor, né? Então, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos na área médica. A engenharia de produção é uma área que ela atua em diversos setores. Né? Então, o engenheiro de produção precisa ter uma visão um pouco mais sistêmica do processo. Né? Quando a gente fala de mudança de processo, quando a gente fala de inovação e a gente pensa lá de novo na maisena, quando a maisena era produzida lá atrás, não tinham as preocupações ambientais e de sustentabilidade que a gente fala hoje. Né? Hoje, a responsabilidade de uma empresa com relação a esses aspectos é muito maior. Consumo de água, consumo de energia. Né? Quando a gente fala na agricultura, por exemplo, um projeto também em parceria com empresas, instituições de ensino, que a FEI vem desenvolvendo um projeto SWAMP, que trata a questão da indústria 4.0, dos sensores na agricultura. Né? Um dos custos mais elevados da agricultura é o da água para irrigação. Né? Então, se a gente for usar o exemplo do cultivo do algodão no Brasil, ele quase desapareceu numa época. E aí a tecnologia avançou para desenvolver o algodão em áreas secas, né? Porque o algodão sofre muito com oscilação de água. Então, você não pode plantar algodão onde chove em determinadas épocas do ano sem uma previsão e que aquilo pode acabar com a safra. Né? Então, a tecnologia permitiu cultivar o algodão em regiões mais secas do Brasil por meio da irrigação. Mas o custo da irrigação é alto, o custo da energia para que a água chegue, né, até a lavoura é alto. Então, eu acho que esses projetos, essas parcerias, fico muito feliz em ver o trabalho que o SEBRAE faz, eu já parabenizei a Roberta também, é muito importante para nós como instituição de ensino também, porque eu acho que a gente precisa dessas parcerias, a gente precisa desses projetos, para que a gente consiga, inclusive, preparar melhor os nossos alunos. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Algo muito importante também, que inclusive a Juliana comentou, a questão das competências. Eu não sei se vocês sabem, mas
As engenharias estão mudando, né, os seus planos de ensino, elas têm um tempo para isso, e as engenharias precisam pensar nos seus cursos e nas suas disciplinas pensando em educar por competência. Tá? Ou seja, cada professor vai ter que refletir sobre a matéria em que ele dá, o conteúdo que ele dá para aquele aluno e que competência ele está desenvolvendo naquele aluno para que ele possa usar aquilo lá na frente no dia a dia de trabalho dele. Ou seja, não pode ser mais aquilo, né, de que a gente tinha tantas disciplinas ao longo do curso e lá na frente a gente não sabia muito bem onde que a gente ia aplicar. Né? Acho que eu vi isso em algum momento, mas eu não sei onde eu vou aplicar isso. Tá? Então, nós já mudamos as nossas disciplinas, a gente vai fazer alguns testes, né? A gente já vem fazendo alguns testes em algumas delas e indo, né, testando, para ver se realmente a gente vai conseguir desenvolver isso no aluno, né, nesse profissional aí do futuro. A gente consegue entender também hoje, que a gente fala, né, das hards, né, das competências hard, ou seja, a gente precisa ter um profissional que conheça bem tecnicamente aquilo, né, no curso que ele está se formando. Mas é fato que hoje as soft skills são muito valiosas para os profissionais. Não adianta nada eu ser muito boa tecnicamente numa determinada engenharia, ou mesmo na medicina, ou qualquer outra que seja a minha profissão, se eu não sei lidar com pessoas. Né? Então, são aspectos que a engenharia não olhava lá atrás e que hoje precisa olhar. Né? Então, a gente brinca lá, há 20 anos, quando eu me formei na engenharia, a gente brincava que engenharia era exatas e medicina humanas, né? Como se pudesse haver essa divisão, né? Hoje a gente vê que a engenharia está olhando muito para o aspecto humano para ter melhores resultados. E a medicina, por outro lado, né, está usando muito o suporte da engenharia e das exatas também para ter melhores resultados. Então, eu acho que hoje não tem muito essa divisão, né? Eu acho que hoje está todo mundo trabalhando junto. Um exemplo disso, conversando recentemente com um funcionário da Embraer, ele disse: vocês imaginam que é uma reunião juntar todos os engenheiros quando a gente vai falar de um projeto de um avião novo? A Embraer tem tudo quanto é engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de materiais. Junta todo mundo na sala e fala: pessoal, o projeto é esse aqui, o avião é esse aqui. Né? Então, assim, o pessoal da mecânica vai fazer aquilo de melhor, de mais novo, de melhor tecnologia que existe. Da elétrica a mesma coisa, de materiais a mesma coisa, e a hora que juntar todo mundo não vai sair o avião. Né? Não dá para sair o avião. Então tem que ter essa facilidade de olhar aquilo que é seu, que é sua expertise, e de que maneira você aplica isso no todo. Né? A gente sabe que a inovação tem muitos desafios, eles apresentaram muito bem isso hoje. A gente sabe que as pequenas, micro e médias empresas ainda maiores, mas eu acho que é por meio da colaboração que o conhecimento, né, o Marco também falou muito sobre que informação não é conhecimento, não é mesmo. Né? A capacidade de absorver a informação é que realmente, né, faz o diferencial no resultado. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, queria só compartilhar um pouquinho do que a FEI, né, uma instituição acadêmica, vem fazendo, mas a gente está muito inserido nas empresas para poder preparar melhor esses profissionais que vão estar atuando nas empresas, né, no futuro. Então, obrigada, gente. Obrigado, professora. E agora eu vou passar a palavra ao Omar Branquinho, que ele é presidente da Campinas Tech. Você, por favor, se apresente e conte um pouquinho do seu projeto para a gente. Tá? Bom, bom dia. Quem é que conhece a Campinas Tech? Eu já ouviu falar da Campinas Tech? Legal. Bom, a Campinas Tech ela é um guarda-chuva do ecossistema de inovação de alto impacto em Campinas. Tá? Ela nasceu da junção da antiga Associação Campinas Startups, que era uma associação de empreendedores startups, que se reuniam e se juntavam para discutir as dores, para cooperar, para colaborar, né? Em cima das dores de empreender uma startup aqui na região de Campinas. E a gente acabou se juntando, né? Eu venho da Associação Campinas Startups, e se juntou com o movimento da Rede Global do Empreendedorismo, que é um movimento liderado pela Endeavor mundialmente, né? A partir da Semana Global do Empreendedorismo, estendido. E aí tinham comitês locais, o Comitê de Campinas se juntou com a associação
porque a gente percebeu que no ecossistema não adianta nada eu ter um empreendedor se eu não tenho instituições e pessoas em volta desse empreendedor que acelerem o desenvolvimento dele como empreendedor. Muito se fala em acelerar a startup, acelerar o negócio, acelerar a startup, o negócio, mas o empreendedor é parte fundamental desse processo, e a gente sempre trabalhou muito a formação do empreendedor. Então a gente trazia aspectos comportamentais, trabalhando com Effectuation. A gente discutia Effectuation em 2009, ninguém nem sabia o que era. A gente já discutia o que era Effectuation. Effectuation é um framework de pensamento empreendedor transformador. Assim. Quando você descobre e entende aquilo, é sensacional, é fenomenal. E como Campinas Tech, a gente levanta muita bandeira, né? Muito orientada à startup, na inovação um pouco do outro lado, né? Da coisa, o lado de ser micro, ser pequeno. Eu vim de uma carreira de uma startup, fiz um M&A, fui demitido recentemente, mas enfim, acontece. E agora eu estou fundando uma startup nova, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu comecei esse negócio novo. E assim, eu não vou passar por um programa de aceleração de startup de novo, porque eu como empreendedor já fui acelerado, já passei por um monte de coisa, mas isso não significa que eu não tenho que aprender, e acho que essa é a essência da coisa toda. E para uma startup que tem muito pouco recurso, acho que a grande vantagem dela em relação a uma grande empresa é que ela pode ter um poder de foco maior, né? O caso da Kodak ele é curioso, não é porque a Kodak não viu. A máquina digital foi inventada dentro da Kodak. É isso que é o mais curioso, né? E aí o cara foi lá, olhou aquilo e falou assim, mas isso vai acabar com o meu mercado de filme. Então, ele não é que ele não viu que não existia, ele viu e negligenciou um fato que impactou aquele negócio eternamente. E aí, assim, por quê? Porque tem toda uma estrutura de governança, de outras coisas numa grande empresa, que uma startup olha e fala assim, cara, se eu não fizer esse negócio aqui mais rápido que todo mundo, vão me engolir. Né? Então, assim, a mentalidade de uma startup ela é muito orientada ao foco, e a inovação não é puramente invenção, inovação não é ciência. Né? Inovação é invenção ou ciência aplicada ao mercado. Então, gerando valor para alguém. Então, o trabalho da startup é muito mais em cima do problema que ela quer resolver do que em cima da tecnologia que ela vai usar para aquilo. Né? Então, a gente trabalha muito isso. Eu, nas minhas palestras, sempre falo, ó, nenhuma startup começa com software. Você sempre começa com o conceito de MVP, né? Produto mínimo viável, que não é um software necessariamente. Pode ser uma planilha, pode ser uma apresentação do Google que se apresenta para o cara. Porque a gente sempre fala que ninguém gosta de tela de cadastro. Ninguém gosta de cadastrar nada. Isso é cadastrar ou você quer ter um relatório, ou você quer ter um gráfico, uma visualização, uma consolidação, enfim. Então, a gente sempre incentiva a startup a não começar pelo produto, começa pelo problema. E o Customer Development, né, que é a metodologia mais consolidada de criação de startups, né, é o desenvolvimento centrado no cliente. O cliente, qual é o seu problema? E eu vou validar se esse problema é relevante. Depois eu vou validar se a solução que eu tenho tem fit. Depois eu vou validar se você pagaria por isso. Né? E a gente não valida isso perguntando se você pagaria por isso. Você valida isso. Minha oferta é tanto, você compra? Não, não compra. Minha oferta é tanto, você compra? Não compra. Minha oferta é tanto, pô, com esse preço aí eu acho que eu compraria. E a partir daí você começa a pensar em investir em desenvolvimento de tecnologia de fato. Né? Mas uma startup ela nunca começa com tecnologia essencialmente. E tem diversos casos. O Buscapé começou com um site, com um campo de buscar, um botãozinho, o cara vai lá para geladeira. E um e-mail para o cara pesquisava o preço na mão, ligava os lugares e devolvia em 24 horas, porque ele não queria validar um algoritmo ultra inteligente, não, ele queria validar se as pessoas buscam preço na internet, só isso. O Dropbox, o MVP do Dropbox é um vídeo. É um vídeo lá de como seria ter uma pasta que se sincronizava na nuvem lá. E aí eles falaram, quando a gente chegar em tantas visualizações, a gente começa a desenvolver o produto. Então, é muito isso. Eu achei legal da competência, e startup tem um negócio um pouco mais intrínseco de competência, que todo mundo chama de propósito. Né? Antes de eu desenvolver competência, eu tenho que saber para que eu existo. E isso é um propósito. Né?
Então, basicamente, a startup ela tem propósito forte, principalmente do corpo fundador, e uma paixão pelo problema do cliente, né? É muito curioso, né? Empresas que se transformaram, elas têm propósitos muito fortes, né? Então, a Nike, por exemplo, o propósito dela é dar alta performance para qualquer pessoa ter a performance de um atleta de nível profissional. Mas para isso, o que eu faço? Eu vendo materiais de altíssima qualidade para quem não necessariamente tem performance desse tipo, né? E assim como os outros, a Apple também é a mesma coisa. A Apple não faz computador, né? A Apple muda a vida das pessoas com tecnologia. Então é muito um senso de propósito e essa questão de entender o problema do cliente que eu resolvo. Obrigado, Ana. Você lembrou da Kodak, o Wozniak, o sócio do Steve Jobs, ele trabalhava na HP. E era uma pessoa assim, muito ética, muito correta, né? E ele desenvolveu o microcomputador, e o Steve Jobs, vamos vender. Ele falou, não, eu tenho um compromisso com a Apple. Ele mostrou para a Apple, o HP também não quis. E aí a história mostrou mais um erro grande. Então, agora a gente abre aqui para as perguntas, colocações de vocês. Aí, se possível, dirigir a pergunta para um de nós aqui, para facilitar o encaminhamento, tá? Primeiramente, agradecer aos palestrantes que realmente foram fantásticos, né, nas colocações, nas apresentações de vocês. Eu acho que hoje eu saio até melhor do que quando eu cheguei aqui, né? E realmente, conforme a professora falou, né, as áreas precisam se unir e estar juntas. Exatas, humanas, biológicas, não adianta falar, só de exatas, só de biológicas, só de humanas, não vai funcionar. Eu conheço várias pessoas que querem ser empreendedores, algumas pessoas que são empreendedores e querem inovar, e às vezes não sabem como. Como é buscar informação, ter acesso, se aperfeiçoar e ter o conhecimento. Gostei muito que a Renata colocou sobre o programa do Sebrae, certo? Eu tinha uma ideia, eu conhecia alguma coisa, mas não sabia o tanto, e com certeza, eu sou de Campinas, né? Eu vou dar uma passada lá no Sebrae e conhecer um pouco melhor, mais de perto, até para poder aprender para mim. A população realmente ela está envelhecendo. Temos muitos jovens, né? E desses jovens, certo? Eles se arriscam mais. As pessoas, quando vão ficando mais maduras, ficam mais master, aí, né? Podemos falar assim, eles têm medo de se arriscar. Ao medo de se arriscar, certo? Talvez eles se retraem e não aplica tudo aquilo, o seu conhecimento, aquilo que poderia estar ajudando a sociedade como um todo, certo? Aí eu queria ver junto entre vocês, né, como essa visão de vocês, amigos, de futuro, a gente poderia dar as oportunidades, não só para jovens, mas para as pessoas mais maduras. Roberto, que ela vai ter que sair atendendo a necessidade da família dela. Como é seu nome? Amaury. Vou dar minha opinião pessoal, vamos ver se corrobora aí com você. Eu entendo que eu tenho uma definição, aliás, é um verbete que eu li no dicionário e eu uso, eu gosto bastante. Empreender é algo difícil, é realizar algo difícil. E eu entendo que você pode empreender de duas formas. Tem empreendedores e intraempreendedores que trabalham em empresas e que empreendem muito, e tem empreendedores de negócio próprio. Então, os dois estão empreendendo de formas diferentes. E o que eu acho que muda entre um e outro é um comportamento que não existe no empreendedor de intraempreendedor, que precisa ter no empreendedor de negócio próprio. E muitas vezes você não tem isso nato. Então, acho que o fato de você querer empreender depois de trabalhar numa empresa há muitos anos vai requerer uma musculatura que você talvez não tenha. Então, acho que você tem que ter um olhar para esse comportamento que tem que mudar. Porque se você for com o mesmo, o negócio pode ser bacana, mas acho que isso não vai funcionar. Então, diria que essa é uma primeira visão. E a outra questão é que eu entendo, assim, que, como foi falado aqui com bastante brilhantismo, a gente vai viver muito mais. Então, eu entendo que com a minha idade, a minha avó já tinha cabelinho branco, já estava
já estava em outro momento de vida. Então, com certeza, as pessoas vão empreender ou vão trabalhar, ou seja, o nome que a gente quiser dar, por mais tempo. Então, é legal que a gente faça isso por coisas que a gente goste. Então, eu diria que a gente tem eu estou mudando pela 4ª vez a minha forma de trabalhar, e essa é uma possibilidade. Não necessariamente a gente vai fazer isso com uma remuneração talvez aumentando, mas devolvendo para a sociedade muitas vezes alguma coisa que a gente conhece. Então, até eu já convido a todos que quiserem, a gente tem uma oportunidade de mentorias, né, que eu acho que é a forma que a gente pode devolver para a sociedade um conhecimento que está às vezes aprisionado. Isso é uma atividade pro bono. Então, muitas vezes eu não sei, eu quero continuar trabalhando, mas ou fui demitido, ou não sei exatamente para onde ir. Então, acho que essa experiência, às vezes, de ir para um ecossistema e poder trabalhar um skill seu, ou um conhecimento, uma competência, ou trabalhar propósito, porque eu entendo que não são as empresas só que têm propósito, somos nós que temos, né? Então, é um empreendedor, isso, os sócios têm que estarem alinhados, mas o propósito é da pessoa. Se tiver alguma coisa que seja um projeto legal, nem que seja pro bono para você poder aprender e depois você segue em frente. Então, eu entendo que a gente vai empreender bastante por mais tempo, e acho que é uma maneira da gente pensar. Mas não são os mesmos comportamentos, nem os soft skills, nem as competências de uma atividade que vai te trazer sucesso na outra. É só esse cuidado que a gente precisa ter. Eu sou da tese de que emprego vai acabar. Em 10 anos, quem tem de característica de emprego vai acabar. As pessoas vão ser todas as pessoas vão ser empreendedores. Então, todos os skills, os soft skills de um empreendedor, eu tenho que buscar minha demanda, eu tenho que entender o problema de alguém, todos esses soft skills de viver baseado, medir o risco do que eu vou fazer e não o benefício do que eu quero ganhar, que é o affordable loss, que para mim é um princípio mais lindo do Effectuation. Effectuation tinha que ensinar no jardim de infância, para mim. Assim, tá? Quem puder pesquisa, Effectuation, Sarah Vasquez, que é um trabalho maravilhoso que ela consolida todos os comportamentos empreendedores em 5. Né? São 5 comportamentos básicos. Eu vou falar só o meu favorito, depois vocês procuram os outros 4. Se quiserem me adicionar no LinkedIn aí, o Murphy Agora Branquinho, para a gente continuar esse papo, mas affordable loss. O empreendedor, ele não o princípio da perda aceitável. Ele toma uma decisão baseada no que ele está disposto a perder e não no que ele quer ganhar. Nenhum empreendedor de alto impacto pensou que ele queria ficar bilionário. Ele falou assim, o Warren Buffett está disposto a perder tudo o que ele investiu. E não, com isso aqui eu vou ganhar tanto. E esse, para mim, é o princípio mais difícil de uma pessoa que nominalmente não é empreendedor de se tornar empreendedor. É o cara que está disposto, eu vou arriscar, eu vou fazer all-in nisso aqui, eu estou disposto a perder tudo isso, se tudo der errado. Então, meu pensamento, por exemplo, meu pessoal, eu estou disposto a perder 3 meses da minha vida tentando decolar um negócio. Se esse negócio não funcionar, eu vou parar e vou procurar outra coisa para fazer. Talvez um trabalho, mas eu vou perder 3 meses da minha vida. Investido. 3 meses da minha vida. Esse é o princípio mais real. E aí, para você desenvolver esses soft skills de empreendedor, não tem jeito, você tem que estar perto de outros empreendedores. Você não vai aprender isso na academia, não vai aprender isso na escola, você vai aprender isso vivendo com quem tem mindset empreendedor. E por isso que a associação é um lugar muito legal, porque eu chegava com os caras lá, cara, eu nunca mexi com problema trabalhista na minha vida. E a gente chegava, cara, já só tomei um processo, deixa eu explicar o que acontece. Né? E assim, o ser humano ele aprende muito mais assim do que parando para estudar. Né? E é um aprendizado vivido, né? A gente viveu aquilo. Então, seguindo o conselho dela, se aproxime de pessoas, se aproxime de instituições, de mecanismos, de qualquer coisa que tenha pessoas do perfil que você precisa. Meu nome é Trevisan e a minha pergunta é para a Juliana. Juliana, eu sou um profissional de origem de recursos humanos, sempre trabalhei com desenvolvimento de talentos humanos e continuo com isso até hoje, inclusive focando e desenvolvendo na linha da inteligência emocional, relacionamento, que já foi falado aqui pela representante da FEI.
A minha pergunta é a seguinte: como a gente vem de RH, a gente sempre teve como definição o presenteísmo com o contrário do absenteísmo. E hoje você trouxe uma definição um pouco diferente, e você falou de en passant, rapidamente, presenteísmo versus cooperação. Se você pode aprofundar e definir um pouco mais isso, por favor. Oi. O presenteísmo, ele, de fato, ele tem uma visão assim predominante que o define como o estar ausente, né, presente no trabalho, mas doente. Né? E essa é a definição que, de certa maneira, o coloca em oposição ao absenteísmo, como você está dizendo. No entanto, existem situações em que as perdas resultantes do presenteísmo, elas não são consequentes apenas da condição física da pessoa. Por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho, porém estou com uma dor de cabeça, de maneira que o meu desempenho é menor do que eu poderia entregar. Presenteísmo, ele pode ser além disso. Eu posso estar presente no trabalho, com a condição física ok, não estou com problema de saúde, vamos dizer assim, mas existe algum outro fator que está me impactando, né, seja algum aspecto pessoal mesmo, ou um aspecto organizacional em si, que isso está fazendo com que o meu desempenho seja prejudicado. Então, de certa maneira, a visão que predomina do presenteísmo versus absenteísmo, ela, infelizmente, é uma visão um pouco limitada quando a gente vai abordar esse comportamento em sua, né, amplitude, como é merecido. Né? Por isso que, em virtude desses impactos do comportamento para o desempenho das empresas, nós podemos considerar que hoje o presenteísmo, ele é um fator que, de certa maneira, ele pode limitar o próprio impacto positivo da cooperação. Para nada adianta eu estar inserida numa equipe que é totalmente integrada, que o conhecimento flui, é disseminado com tranquilidade, se eu, Giovana, estou apenas presente, né, de corpo presente, vamos dizer assim, mas a minha mente está vagando e eu não estou aqui. O presenteísmo é uma espécie de ausência invisível, né? Por isso, esse estudo que nós fazemos junto a essas instituições, de abordar esse comportamento como algo oposto ao próprio potencial da cooperação em si. Porque, da mesma maneira que a cooperação ela tem o potencial de amenizar a tendência presenteísta, o presenteísmo ele também tem o potencial de amenizar ou mesmo destruir todo o impacto positivo que a cooperação desenvolve nas equipes. Por isso, essa nossa abordagem em conjunto, pela relação mútua inversamente proporcional que se dá entre ambos os fenômenos. Eu queria que o Omar e o Marco comentassem um pouquinho, por gentileza. O Marco fez uma referência de um modelo de gestão baseado em competências que criam processos que acabam criando valor para o cliente e que, logicamente, acaba gerando resultado para a rentabilidade do investimento. Na contrapartida, a gente tem aí modelos de startups com metodologias ágeis, criando aí um formato, uma forma de fazer negócio muito mais diferente, né? Muito mais preocupado com o desenvolvimento do produto, encontrar o product market fit, enfim. No meio do caminho, existe aí, quando o produto começa a encontrar o seu espaço, você vê o aparecimento do investidor anjo, os fundos de investimento, que estão interessados justamente em métodos de gestão que vão trazer o retorno para esse investimento em algum momento. Qual é o momento certo, né, em que a gente deveria inserir conceitos de gestão para esse empreendedor que está começando, que está inovando e que está nessa jornada, né, entre
descobrir aí o seu propósito, encontrar o seu próprio market fit e poder realmente escalar e fazer o seu growth hacking aí, enfim, gerando resultado, deixando de ser uma pequena empresa para ser uma empresa bem gerida. Olha, eu estou ouvindo as perguntas aqui, achei interessante você colocar essa. Eu tô num momento da minha vida em que eu estou buscando soluções que possam ser efetivamente implantadas. Eu trabalho na área de gestão há uns 25 anos aproximadamente. Eu vou chegar na resposta, até falar um pouquinho dessa pergunta que a Amaury fez a respeito do empreendimento. Eu nunca repeti uma mesma metodologia em mais de uma empresa. Cada situação é única, não tem uma receita de bolo, né? Mesmo assim, essa questão das startups, eu já vi assim, situações tão diferentes entre si, que é difícil, por exemplo, né? A sua pergunta é muito boa, né? Mas assim, o que eu acho mais importante antes da gestão? O que vem antes da gestão o Omar chamou de propósito, né? Mas antes do propósito, para mim, está numa identificação de uma necessidade que eu possa atender com os recursos que eu tenho. A partir daí, o número de variáveis, das contingências de mercado são tantas, que não há assim, uma receita de como que possa ser feito dessa forma. Agir de uma forma ou de outra, né? Por isso que, eu não lembro qual dos dois que falou que empreender é difícil, né? Exatamente porque o empreender, mesmo que você vá fazer vamos pensar assim, uma loja de roupa, existem centenas de milhares, o teu caso, ele vai ser único. Como é que a coisa vai acontecer é única. A questão da gestão, eu sou um profissional dessa área, para mim, num primeiro momento, é muito mais importante o conceito do que a técnica. Muito mais importante. Então, quando eu fiz essa minha apresentação, eu procurei, até alguém falou comigo no intervalo, eu procurei colocar as coisas de uma forma bem simples e acessível. Por exemplo, quando eu coloquei assim, o sucesso é igual a oportunidade mais preparo. Se eu quisesse sofisticar, eu poderia falar em análise SWOT. Se eu quisesse sofisticar mais ainda, eu ia falar na teoria do negócio, do Drucker. Mas é exatamente isso. Então, o que determina, isso vale para a pergunta do Amaury, é a capacidade que a gente tem de integrar aquilo que eu tenho para oferecer com aquilo que o mercado oferece. E você usou uma palavra escalável. Esse é um ponto importante, de saber que as coisas, elas necessariamente começam pequenas. Como foi assim, quase todas as grandes multinacionais começaram assim, né? O que acontece, por isso que eu frisei tanto a questão da competência. O que acontece é que as pessoas esperam resultados muito rápidos e elas não dão tempo do aprofundamento, né? Então, eu dei um exemplo quando eu falei de comercialização de vestuário feminino. Poderia falar comercialização de alimentos, qualquer coisa, né, desse tipo. O que acontece?
normalmente a pessoa fala assim, eu vou comercializar roupa. Ela abre uma loja dentro lá dos padrões tradicionais e começa a ter dificuldades. Se, junto com esse movimento de fazer um negócio simples como esse, existe essa atenção de uma competência, de um conhecimento que ele pode ser gradualmente ampliado, a pessoa pode chegar a novos negócios muito interessantes, né? Mas partindo de uma semente, porque a gente, aí é a resposta a Mauri, seja o que for, é importante que a gente tenha, assim, a percepção que a gente tem no negócio um fenômeno parecido com uma árvore, que o início ele é uma semente, que eu tenho que trabalhar, eu até coloquei lá no início, o esforço é maior, para que as coisas comecem a acontecer e a partir daí o negócio vai tendo vidas próprias. Quando eu disse que eu nunca repeti uma metodologia, uma das áreas que eu atuo é estratégia. Eu posso relatar aqui uns 8 casos práticos que eu já fiz de implantar estratégia, por exemplo, no Hospital Mário Gatti, por exemplo, numa faculdade que eu dirigi, por exemplo, numa empresa de eletrônica, produtos eletrônicos, nunca foi igual. Eu já comecei de cima para baixo, de baixo para cima, do meio para a direita, do meio para a esquerda. Por quê? Porque a dinâmica é muito grande. Então, isso que o Omar falou, de se aproximar de outras pessoas, é uma coisa muito interessante. Mas a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, sem fantasias, sem ficar se imaginando de Steve Jobs, nada disso, né? Valorizar aquele pequeno empreendimento que eu tenho, caseiro. Achei muito legal as histórias que você contou, eu não sabia do café, achei muito jóia, né? Porque quase tudo começa assim. E é esse preço, né, o Omar falou do estar disposto a perder, né? É esse investimento que a gente tem que fazer. E aí, à medida que a coisa cresce, aí os mecanismos de gestão passam a ser importantes. Mas ele é proporcional ao tamanho do negócio. Eu vou discordar um pouquinho disso. Para mim, funciona o seguinte. Empreendedor que não sabe que uma DRE não é empreendedor. Uma DRE. Empreendedor que não sabe olhar dado financeiro não é empreendedor. E eu falo isso nas minhas palestras para o cara que está... O cara está só com uma ideia na cabeça, eu meto a DRE no slide lá e falo assim, se você não souber isso aqui, você não sabe ganhar dinheiro, você não vai ser empreendedor. Documento financeiro, fluxo de caixa, balanço e DRE. Só que a coitadinha da DRE ninguém olha. Mas para mim é o instrumento mais importante da empresa porque ela mostra a saúde do negócio. E aí quando a gente fala de startup, não, a Amazon só dá lucro faz 2 anos, 3 anos. Até agora não deu lucro. Cara, a DRE deles é estruturada para crescimento. Enquanto eles chegassem no nível de crescimento X, que os investidores que botaram grana lá, ela não precisa dar lucro. Mas isso é consciente, entendeu? Não é assim, eu vou, agora não, minha empresa não precisa dar lucro. Pera aí, cara. Você tem que entender o que é resultado para você. E aí, eu tenho uma tese que o Lean Startup, que é o método lá, que todo mundo fala e tal, é PDCA com método científico. Ao invés de eu partir de um plano, eu parto de uma hipótese. É só isso. E você fica fazendo isso. Isso é gestão, desde o day one. Eu comecei meu negócio agora, eu tenho meus dados de funil na ponta do lápis. Eu te falo. Entendeu? Eu já estou fazendo gestão, isso eu estou sozinho. Eu tenho um sócio só, que é meu sócio operacional. Mas no primeiro dia, eu sei qual o dado financeiro que eu quero, qual que é o plano que eu tenho. E aí você vai usar PSC, você vai usar SWOT, de fato não existe receita pronta. Mas o conceito de gestão, eu tenho que estar no... Aí vou usar outro princípio do effectuation, que é o piloto do avião. Eu tenho que ter o seu piloto do avião, eu tenho que pilotar meu avião, eu tenho que saber os meus controles, os meus comandos. Isso é do day one. É o primeiro dia que você começa um negócio, você tem que falar, cara, como que eu faço para atingir 10 clientes? O que é isso? Planejamento estratégico. Entendeu?
desmistificado, mas eu tenho que conseguir 10 clientes do nada. E o legal de startup é que é o único negócio que você consegue criar valor do nada, do zero. Você tem um computador, você gera um código e aquilo lá você consegue vender por dinheiro e você está ganhando dinheiro do nada. Você não precisa ter máquina, você não precisa ter estoque, você não precisa ter nada. Você precisa ter investimento de conhecimento. É por isso que é tão fascinante. Mas assim, gestão, para mim, é do day one. É o primeiro dia, você tem que saber, cara, qual que é o meu primeiro passo? Eu vou chegar ali. Para eu chegar ali, o que eu tenho que fazer? Qual que é o recurso financeiro que eu preciso? E outra, existe no Lean Startup, ele fala muito no livro, né? Que é, você tem que ter reuniões constantes de pivotar ou perseverar. O que significa isso? Tem que ter uma hora que você fala, bichão, não dá mais. Acabou. Chega, não estou disposto a perder mais nem tempo, nem dinheiro na minha vida para esse negócio. Fim. E assim, e aí que vem uma coisa que é um pouco cultural, que o americano lida muito melhor com isso que o brasileiro, que o latino no geral. O cara fala assim, cara, deu merda, acabou, tchau, vou embora, vou fazer outra coisa. Entendeu? O latino fica lá remoendo. Eu tomei um esporro no pitch uma vez, foi o seguinte, a empresa que comprou a minha empresa tinha 18 anos de mercado. A gente foi dar um pitch para o investidor. O investidor era brasileiro, mas ele é um investidor que atua no mercado americano. Ele chegou e falou assim, a gente falou, não, a gente é uma empresa de 18 anos no mercado. O cara falou assim, ó, 18 anos no mercado, você é um fracasso. Você não é uma startup, você é uma empresa. Então você não vem buscar investimento. 18 anos no mercado, você nunca fala isso para o investidor. Por quê? Ele está buscando crescimento acelerado. E aí lá é assim, cara, deu errado. Ninguém fica morre abraçado na empresa, entendeu? E aqui tem esse problema de a gente fica abraçado e a gente chamava de startup zumbi na associação. O cara que não quer morrer, o cara tá quase morrendo, ele levanta um dia de fomento, vive mais 6 meses, puta, cara, morre logo, cara, seu negócio não tem mercado, seu negócio não vai tracionar, morre, entendeu? Mas é da startup zumbi. E a gente evita isso. E esse choque de realidade que eu falo, que assim, cara, DRS você não sabe, sai correndo, é justamente por isso, cara, porque uma hora, no fim do dia, é dinheiro, entendeu? No fim do dia é DRE. Você pode fazer o que você quiser, cola post-it na parede, faz OKR, faz o que você quiser. No fim do dia é DRE, é receita, despesa, EBITDA, lucro, acabou, é isso, entendeu? Então, quanto antes você olhar para isso, com essa frieza, melhor. Menos você vai sofrer na frente. Eu concordo, gênero, número e grau. Então, se pudesse acrescentar mais alguma coisa, é que muitas vezes em startup o plano de negócio morreu nada. Se você não conseguir entender minimamente esses elementos marketing, jurídico, né, que são questões societárias também, todas essas questões. Então, pegar o que tem de bom no modelo clássico e trazer isso para a escala. E eu acho que fica uma dica também, que acho que complementa o que ele falou, só tomar um pequeno cuidado de sair vendendo num momento em que talvez você ainda esteja validando, que daí você se acomoda nas vendas e isso pode te gerar um problema ali. Então, é um limite tênue ali de estar validando, né, um MVP de baixa, de alta, seja quais forem os momentos, que lá vai te dar um problema. Então, é só para você ter esses cuidados quando você está fazendo uma análise nesse sentido. Mas eu entendo que tem que ter plano de negócio, tem que entender de modelo, tem que ter os skills, soft skills, que não são ligados a estar ligado a uma empresa inovadora, a entender de marketing digital. Então, são coisas que qualquer um de nós, se não entendermos daqui a pouco, não tem problema. Então, isso tudo está relacionado com essa questão. Como a gente explica uma Uber com, né, um prejuízo em 2018 de mais de $1 bilhão, e acho que com prejuízo acumulado em 6 bilhões, e ainda vendendo, né, vendendo ações e a ação valorizando. Tem uma palavra que resume tudo isso: liquidez. Você só faz um negócio para ter liquidez. Eu falo assim, o cara está começando com a ideia dele lá e fala assim, cara, qual que é o seu evento de liquidez? Quando você vai pôr dinheiro no bolso? E startup põe dinheiro no bolso ou em M&A ou em IPO. Entendeu? O Uber fez IPO. Os investidores do Uber estão rindo aqui porque o dinheiro deles é líquido. Eles vendem ação para quem eles quiserem no mundo. IPO só serve para isso. IPO não é um evento bonitinho.
A IPO é um negócio que eu estou dando liquidez para todo mundo que botou dinheiro em mim ao longo da minha vida. Eu estou dando liquidez, o cara vai poder botar o dinheiro no bolso, a hora que ele quiser. Entendeu? Então, assim, o Uber não deu. Qual que é o business do Uber, cara? Aí, o business do Uber não é motorista na rua. É igual o business do McDonald's, não é vender lanche. É a mesma lógica. O business do Uber é: eu vou mudar todas as regulações do mundo para melhorar a mobilidade urbana. Ponto. O negócio do Uber, se pudesse ter só advogado, era mais fácil. Entendeu? Então, assim, e isso gera valor de mercado para ele. Que aí vira IPO. Por isso que o Brasil ele é meio ingrato para a startup, porque a startup não faz IPO no Brasil. Se o cara ele arruma alguma estrutura jurídica e tal, ele incorpora alguma coisa em dela e faz um IPO na Nasdaq, como todos fizeram, PagSeguro, Stone, todos esses fizeram IPO lá fora. Mas o IPO ele é lindo por isso, ele dá liquidez. E aí a partir dali, se os caras verem que aquilo é uma bolha, a ação daquele negócio não vai valer mais nada e acabou. Entendeu? Enfim. Mas assim, de novo, você tem que entender o plano de fundo do business dos caras e qual que é o pitch que o cara deu para conseguir levantar o tanto de dinheiro que ele levantou. Entendeu? Você sabe, mas se um Uber é apedrejado porque o taxista quis apedrejar o cara, o Uber vai lá e paga todo o conserto do carro do cara. Do Uber. Entendeu? Da onde que sai isso na estrutura de custo do cara? Entendeu? É quase que investimento em marca aquilo. Você entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, toda vez que você pensar, como é que é isso aqui? Eu estou categorizando isso, é o custo que eu estou tendo para entregar meu produto, isso aqui é uma despesa para adquirir mais cliente ou uma despesa para existir. Se você não entender essa lógica da DRE, cara, senta na bunda na frente do computador e estuda isso, porque isso é a coisa mais importante que existe, entendeu? Se você não vai categorizar, putz, isso aqui é o meu negócio que eu estou usando para adquirir cliente. Então tá, aí o investidor vai vir, qual que é o seu custo de aquisição de cliente? Ele vai entender a eficiência da sua máquina, vai falar, então se eu te botar 1 milhão em você vai me gerar tanto de receita? É isso que estamos falando. Aí o cara vai com a cara mais lavada do universo e fala, é isso mesmo. E aí o investidor olha no olho do cara e fala, pô, esse cara acho que vai conseguir executar o negócio desse livro. Mas, de novo, é uma arte, cara. Não é ciência, apesar de ser número, não é ciência. Investimento e valuation, né? Então, não é ciência, apesar de ser número, entendeu? Principalmente quando você vai falar de investimento, funding round e tal. Respondi a sua pergunta. Eu só ia complementar, mas ele acabou falando que era o custo de aquisição de cliente. Qualquer negócio como a Uber, você vai ver que não é um crescimento, ele vai ter um crescimento totalmente diferente e é muito difícil que ele consiga gerar algum lucro inicialmente, ou a gente olha quanto tempo demora, uns 10 anos, 12, todo mundo acha que é de um dia para o outro, não é nada assim. E acho que a Uber está passando também por dificuldades, questões locais e questões globais, então não está fácil para ela não. Mas ela tem uma marca forte, relevante e virou até, sinônimo já de um tipo de negócio, né? Então não é a uberização, tem outras questões, mas ela está passando por algumas dificuldades globais. Tem vários artigos que dizem que a Uber está afadada a falir. Por quê? Porque o conceito de mobilidade urbana vai ser igual a do patinete. Mas você pega o carro e sai. Eu posso só fazer... Sabe o que mais investe em carro autônomo? É Uber. Não, e uma outra coisa, se a gente for olhar uma Samsung, quantos anos tem a Samsung? 100 e poucos, não começou fazendo, ela vende a peixe, né? Então uma empresa com essa, eu quero saber do board, quero saber quem está lá, então acho que eles saem dessa, mas essa não é uma métrica normal que a gente está falando, então acho que é um pouco disso. E eu acho que esse complemento que estava aí, esse foco na questão do DRE, que você mencionou bem, Marcos, sobre a questão de estratégia, era uma questão que, eu não sei se já foi abordado no início, que eu cheguei um pouco atrasado, é sobre a vida das empresas, pequenas empresas. Então tem um grau de mortalidade muito alto. Então, o que eu tenho estudado um pouquinho, tenho analisado um pouquinho, nós percebemos o seguinte, um dos pecados, vamos falar da pequena empresa, é o planejamento estratégico. Ou seja, não é executado dentro dos seus elementos, dentro dos fundamentos adequadamente. Então, nós temos no momento uma quantidade muito grande de mortalidade de empresas e quando você vai olhar,
um dos fatores, quase 100%, aparece lá a questão do mau planejamento estratégico, que reúne tudo isso que vocês falaram agora de pouco. Acho que está correto pra caramba, porque se nós elaborarmos um bom planejamento estratégico, vai passar por tudo isso, antecede até o DRE, porque quando você está lá tentando entender qual é o seu propósito, você deveria passar por todos os elementos do planejamento estratégico. Então, assim, cabe uma ação interessante de a gente avaliar como preservar empresas. Nós temos muitas pequenas e médias empresas hoje que pela primeira vez ela tem pelo menos 3 gerações lá na gestão. Então a questão de gestão dessas empresas familiares no Brasil, eu acho que é um momento muito interessante de a gente avaliar, não deixar morrer muitas delas, porque elas tinham um propósito muito bom, forte, por 3 gerações, e convivendo com as 3 gerações se torna um problema mais complicado. E recai sobre o planejamento estratégico também, porque vamos falar assim, o pai, o avô que está lá, que define quais são os planejamentos, quais são as metas e objetivos da empresa de um dia para o outro, e é top-down. E a gente precisa, vamos falar assim, rodar o planejamento estratégico de forma estruturada dentro do conceito. Então, era um comentário sobre isso que era para complementar, tá bom? Aqui nós temos diversos assuntos, né, importantes aí para a gente aprofundar, mas é aquilo lá, né, o principal recurso é o tempo. E eu agradeço muito a presença de todos, em especial das pessoas que estão aqui, Omar, Roberta, Giovana, Ana Paula, a presença de todos vocês. E nós estamos desenvolvendo esses eventos, né, um projeto financiado pelo CNPq, e vocês devem ter observado que a gente colocou que o próximo evento vai ser dia 10 de setembro. É porque nós vamos ter eventos em outras cidades agora. Por exemplo, 4 de setembro já está confirmado em Poços de Caldas, a gente está com um evento em Goiânia, um outro evento em Fortaleza, se não me engano, 14 de setembro, está com um evento, onde mais? No Acre, em Rio Branco, e tem mais também, em Belo Horizonte também, com a Fundação Dom Cabral. Mas aqui no CTI, o próximo vai ser dia 10 de setembro, aí vocês devem estar todos cadastrados na nossa mala direta, para que a gente possa reunir talentos, né, competências como essas aqui, e vocês também, e refletir sobre esse momento importante de mudança, não só no Brasil, mas no mundo todo, em que vamos dizer assim, a necessidade do desenvolvimento da nossa capacidade empreendedora nunca foi tão grande como agora. Então, que a gente possa somar esforços, aproveitar todos esses movimentos cooperativos, colaborativos que existem, como é o caso do Campinas Tech, como é o caso das induções que o SEBRAE tem, nós aqui no CTI temos, na FEI, e tantas outras frentes aí de ação, sabendo que juntos a gente tem muito mais condições de superar todos esses desafios que estão acontecendo. Então, muito grato aí a presença de todos e uma boa tarde.